A profecia dos ossos secos de Ezequiel. Imagine estar diante de um vale repleto de ossos humanos completamente secos, espalhados por toda a extensão que seus olhos conseguem alcançar. De repente, estes ossos começam a se mover, se conectar e formar corpos completos. Músculos e pele se formam, e finalmente, o sopro da vida retorna a estes seres. Esta é uma das visões mais impressionantes e controversas da Bíblia, encontrada no livro de Ezequiel, capítulo 37. Mas será que esta profecia é apenas uma alegoria poética, ou estamos diante da predição de um evento literal que ainda está por vir? Para compreendermos esta profecia, precisamos voltar ao século VI a.C. O profeta Ezequiel viveu durante um dos períodos mais traumáticos da história de Israel, o exílio babilônico. Em 586 a.C., Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor II, o templo foi demolido e grande parte da população foi deportada para a Babilônia. Segundo os registros históricos da época, incluindo crônicas babilônicas e descobertas arqueológicas, este foi um período de profundo desespero nacional. O povo judeu questionava se Deus os havia abandonado definitivamente. É neste contexto de aparente morte nacional que Ezequiel recebe esta visão extraordinária. O texto bíblico descreve Ezequiel sendo transportado pelo Espírito de Deus a um vale cheio de ossos secos. Deus pergunta ao profeta se aqueles ossos poderiam viver novamente. Quando Ezequiel responde que apenas Deus sabe, recebe a ordem para profetizar sobre os ossos. O que acontece a seguir desafia qualquer explicação natural. Os ossos começam a se mover e se conectar, tendões e músculos se formam, pele os cobre, mas ainda não há vida. Numa segunda etapa, Ezequiel profetiza o sopro, e os corpos se levantam como um exército imenso. Deus então explica: estes ossos representam toda a casa de Israel, que dizia estar sem esperança, cortada de suas raízes. A promessa é clara: Deus abriria seus túmulos, os ressuscitaria e os traria de volta à sua terra. A interpretação teológica clássica, defendida por comentaristas como João Calvino e Matthew Henry, vê esta profecia primariamente como uma alegoria da restauração nacional de Israel. Os ossos secos simbolizam a condição espiritual morta do povo no exílio, e a ressurreição representa seu retorno à terra prometida. Esta perspectiva encontra respaldo no retorno histórico dos judeus sob Ciro da Pérsia em 538 a.C., quando foi permitido que reconstruíssem Jerusalém e o templo. Para estes intérpretes, a profecia foi cumprida simbolicamente através desta restauração nacional. Teólogos contemporâneos como Walter Kaiser Jr. e Daniel Bloch argumentam que esta interpretação alegórica é consistente com o estilo literário de Ezequiel e o contexto imediato da passagem. Contudo, existe uma corrente interpretativa que vê elementos literais e futuros nesta profecia. Estudiosos como John Walvoord e Charles Heery argumentam que a visão aponta para eventos ainda não cumpridos completamente. Alguns elementos sustentam esta perspectiva. Primeiro, o texto menciona especificamente a reunião de Israel de todas as nações, algo que argumentam não ter ocorrido completamente no retorno do exílio babilônico. Segundo, a profecia fala de uma ressurreição que trará vida eterna, conceito que transcende uma simples restauração política. Esta interpretação ganhou força especialmente após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, que alguns veem como um cumprimento parcial da profecia, com a possibilidade de cumprimento completo ainda futuro. Do ponto de vista científico, a descrição de Ezequiel sobre a formação progressiva dos corpos, primeiro ossos, depois tendões, músculos e pele, demonstra conhecimento anatômico surpreendente para a época. Estudos em medicina forense mostram que esta é precisamente a ordem natural de decomposição, apenas em reverso. Descobertas arqueológicas no Vale de Jezeel e outras regiões de Israel revelaram campos de batalha antigos com vastas quantidades de ossos humanos, dando contexto histórico à imagem que Ezequiel descreve. Estas descobertas, documentadas por arqueólogos como Yigael e Yadin, mostram que vales cheios de ossos eram realidade conhecida no mundo antigo. A interpretação moderna desta profecia envolve debates teológicos complexos. Eruditos como Craig Blomberg sugerem uma abordagem de cumprimento múltiplo, onde a profecia teria aspectos já cumpridos historicamente e outros aguardando cumprimento futuro. A controvérsia principal gira em torno da literalidade versus simbolismo. Enquanto alguns defendem uma ressurreição física futura de indivíduos específicos, outros mantêm que se trata exclusivamente de linguagem metafórica sobre renovação nacional e espiritual. Estudos recentes em hermenêutica bíblica, como os conduzidos por Grant Osborne e Gordon Fee, enfatizam a importância de considerar tanto o contexto histórico imediato quanto as implicações teológicas mais amplas. A profecia dos ossos secos de Ezequiel permanece como uma das visões mais fascinantes e debatidas da literatura bíblica.
Seja interpretada como alegoria histórica, predição futura literal ou combinação de ambas, ela continua despertando interesse acadêmico e fé religiosa. O que torna esta profecia verdadeiramente intrigante é sua capacidade de operar em múltiplas camadas de significado: histórica, teológica e até escatológica. Independente da interpretação específica, ela representa uma mensagem poderosa sobre esperança, renovação e o poder divino de trazer vida onde aparentemente só existe morte. A questão permanece aberta. Estamos diante de uma metáfora poética magistral sobre restauração nacional, ou de uma janela para eventos futuros que ainda não compreendemos completamente? Talvez a resposta esteja não em escolher uma interpretação exclusiva, mas em reconhecer a riqueza multifacetada desta visão extraordinária. Inscreva-se no canal O Apostolado para conteúdo de histórias bíblicas de arqueologia e teologia bíblica. Toque no sininho para novos uploads. Compartilhe com outros interessados em estudos bíblicos. Profecia bíblica, arqueologia, teologia, estudos bíblicos, história. Sua jornada começa agora.